estou precisando de tal coisa. Ah, eu estou atrás de tal coisa. E Jesus, ele é bondoso, irmão. Ele dava. Ele é pai. O povo chegava e dizia: eu quero, Jesus, como, filho? Me cura, está curado. Eu quero andar, anda. Mas de uma terceira classe de pessoas que não seguia Jesus só porque ele queria ver o movimento, ver o que estava acontecendo, que não seguia Jesus só porque ele precisava de alguma coisa, mas é a classe de João 4:23. Ele seguiu a Jesus por aquilo que ele é. Hoje nós estamos aqui, como já foi dito, muita gente está cansado. Foram 3 dias que vocês tiveram de festa, eu também estou cansado. De vir de uma maratona, de vir descansando para lá e para cá. Só que nós viemos aqui porque nós adoramos e nós seguimos a Jesus por aquilo que ele é. E quando nós seguimos a Jesus por aquilo que ele é, nós não precisamos pedir o milagre, ele faz o milagre. Quando nós seguimos a Jesus por aquilo que ele é, ele conhece o desejo no meio do teu coração, aquilo que você mais precisa. Então continue sempre fazendo parte dessa multidão que segue a Jesus por aquilo que ele é. E o povo foi entrando na cidade. Quando chegou na porta de Naim, a multidão que estava com Jesus, ela estava dando risada, porque quem está com Jesus é alegre. Pode perceber, quando você está com aquela galera que é de Deus, está sorrindo, está pulando, está gritando. Aí tem sempre um, né, mais sério, que olha assim: ô, achar que a gente é doido. Não é só comigo que acontece essas coisas. Tem sempre um que olha pra gente e fala assim: ó. Mas a Bíblia fala assim, ó: na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Se o cara estiver triste, é porque ele está fraco. Porque se ele estiver alegre no Senhor, ele está sorrindo, está pulando. E a multidão que estava com Jesus estava assim. Imagina, Jesus dando risada. Porque Jesus era um cara bem-humorado. Jesus era um cara bem-humorado, eu provo para você. Certa feita chegou Jesus e o cego estava gritando na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus olha e diz assim: chama. Aí o cego chega para ele. Aí Jesus olha para o cego: irmão, tem que ter muito bom humor para fazer uma pergunta dessa. Jesus olha para o cego e diz assim: o que você quer que eu te faça? Imagina, se fosse no dia de hoje o cego ia olhar e ia dizer: andai, que não é, né, Jesus? Eu vi andando, não é? Era bem-humorado. Ele olhou para o cego e falou assim: o que você quer que eu faça? Aí o cego olha e diz assim: que eu veja. Ai, veja. Outra vez, chegou outro cego, não tinha o globo ocular, era cego de nascença. Aí Jesus cospe no chão. Se fosse hoje, né, tinha aquelas irmãzinhas que ia dizer assim: que nojo. É isso, era Jesus, irmão, bem-humorado. Cuspiu no chão, fez um lodo assim, ó, colocou no olho do cego. Aí veja o bom humor de Jesus. O cara nunca tinha enxergado na vida dele. Aí Jesus olha para ele e diz assim: viu, você vai, lava, você vai enxergar, mas vai ser que não conta para ninguém, tá? O cara nunca viu na vida. Ia voltar enxergando todo mundo. Você acha que ele não ia contar? Mas Jesus era bem-humorado, ele não disse assim: não conta para ninguém. E tem gente que acha que andar com Jesus, né, é viver daquele... Andar com Jesus é alegria. Glória a Deus. Andar com Jesus é um problema, dificuldade batendo na sua porta e a pessoa perguntando: como é que você está? E você olha e diz assim: está tudo bem. Por dentro você está acabando. Está acabado, mas está olhando e está dizendo assim: está tudo bem. Por quê? Porque a gente anda com Jesus. E aquela multidão estava sorrindo, pulando, gritando. E vai entrando na cidade. Mas quando eles vão chegando na cidade, tinha uma multidão que estava saindo. Mas essa multidão que estava saindo, ela não estava alegre. Ela não estava feliz, ela não estava sorrindo. Eles estavam o quê? Chorando. Tinha um menino morto, filho único de sua mãe. As pessoas estavam olhando e dizendo assim: acabou. O marido da mulher já tinha morrido. Agora o filho acabou de morrer. Imagina a mente dessa mulher. Porque naquela época, se o marido morresse, o filho era quem sustentava a casa, quem trabalhava, quem pagava as contas. Eu não sei quanto tempo fazia que esse marido tinha morrido, mas até então quem sustentava o lar
braço, era um menino, mas aí chegou um dia, aquela mulher levanta. Eu imagino que ela chega de manhã e chama: filho, vem tomar um café, você vai perder a hora para o trabalho. E o menino não vem. Aí eu imagino que ela de novo bate na porta: menino, para de ser preguiçoso, levanta e vai trabalhar. E quando ela vem, chacoalha o menino estava morto. Aí vem aquela sensação de novo na mente dela, porque ela já havia passado por isso. O marido já tinha morrido. Ela começa a olhar, imagina, e dizer assim: acabou. Não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais chance. Coloca o menino num caixão e diz assim: vamos enterrar. Mas naquele dia, algo diferente tinha que acontecer no vilarejo de Naim. Naim era uma cidadezinha tão pequena que era chamada de vila. Eu não sei o nome do menino, eu não sei o nome do marido e eu não sei o nome da viúva. Mas eu sei o nome do homem que mudou essa história. Quando eles saíram da cidade, eles estavam indo para um enterro. Mas tem uma coisa que eu aprendo com Jesus: que onde Jesus está, tem uma lei da física que diz assim, né, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu aprendi que Jesus e a morte fazem jus a essa lei. Onde Jesus está, a morte não fica. Quando Jesus chegou no túmulo, fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Jesus olhou e disse assim: Lázaro, sai. Aí saiu de fundo, pulando, toda dada. Quando Jesus chegou perto do menino, eu imagino a morte olhando de longe e dizendo: de novo não, eu cansei de apanhar desse cara. Quando Jesus foi morrer na cruz, entenda como Jesus vence a morte. Todos os homens da história, nenhum deles venceu a morte. Mas quando Jesus estava na cruz, prestes a ser morto, eu imagino que mesmo Jesus com dor, sofrendo, ele olha para a morte e diz assim: você não vai ter esse gostinho, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ele olha para o céu e diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele olhou para a morte e disse assim: se você quiser, vá brigar com ele lá em cima, em mim você não vai. Aí quando Jesus chegou, imagina, essa mulher estava pensando assim: eu vou ficar sozinha, acabou minha vida, ela não tinha mais ninguém, ia ficar só. E tem uma coisa que eu aprendo com solidão: o ser humano não foi feito para viver só. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem, Deus criou o céu, a terra, o firmamento, fez o jardim, colocou frutas, animais. E me responda a pergunta, pode responder, sem medo de errar, não tem? Adão era feliz sozinho? Era ou não era? Teve um que disse que sim ali, ó. Adão era ou não era feliz sozinho? Não? Quem concorda que não? Quem acha que ele era? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que ele era assim. Vou te explicar. Tinha pecado? Ele comia o que ele queria. Todo dia na viração do dia ele falava com Deus. Agora tem gente que não deu glória a Deus até agora, não vai dar, tá vendo? Adão não precisava trabalhar. Não precisava. Adão não precisava trabalhar. O que ele queria estava ali. Ah, hoje eu quero comer maçã. Ia lá no pé de maçã. Ah, hoje eu quero comer a melancia. Ia lá para você. Não precisava trabalhar. Adão era feliz sozinho. Mas aí Deus olhou e tudo que Deus criou, a Bíblia diz assim: e viu Deus que era bom. Deus criou lá o casalzinho de girafinha, olhou e disse: é bom. Aí leu um leão, a leoa falou: é bom. Olhou o pernilongo, aí ele ficou quieto, com silêncio. Tudo que Deus criou, ele ia dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas aí chegou uma hora que Deus olhou e disse assim: não é bom. O que não é bom? Que o homem esteja só. Aí eu fico imaginando o que é que Adão estava fazendo na hora que Deus falou isso. Aí Deus olhou e disse assim: Adão está feliz demais, vou acabar com a felicidade dele já. E foi lá e criou ela. Estou brincando, irmãos.
terminarem até o final da mensagem, tem uma frase que diz assim: que todo artista primeiro ele faz o rascunho, para depois ele fazer a obra-prima. E com Deus não foi diferente. Foi mais. Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Colocou Adão para dormir, dorme Adão. Eu imagino Adão com aquele pique, né? Porque Adão não tinha trabalhado, Deus tinha. Deus olhou para Adão e disse: Adão, vamos descansar. Adão, o que você fez hoje, Adão? Nada. Aí Deus olhou: dorme Adão, dorme Adão. Sabe o que eu aprendo com Adão? Que quando você descansa em Deus, Deus trabalha no seu favor. Adão não queria dormir. Adão estava com o pique todo e Deus dizendo: dorme Adão. Aí quando Adão dormiu, acordou, que ele olhou Eva, irmão. Aí ele olhou e disse assim: Deus, eu posso dormir todo dia? Não é? Por quê? Porque quando você descansa em Deus, Deus trabalha em seu favor. Muitas vezes nós ficamos preocupados: será que vai dar certo? O que é? Ele está naquela aflição e Deus está só dizendo assim: descansa. Descansa, 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 descansa. Quando você descansar em Deus, irmão, fica tranquilo. A hora que você acordar, você vai olhar e vai dizer assim: opa, Deus trabalhou em meu favor. Então não é bom que o homem esteja só. E Jesus estava olhando aquela mulher e eu imagino que ele estava pensando: essa mulher vai ficar sozinha. Morreu o marido, agora morreu o filho. Acabou a vida dessa mulher. Não é bom que ela esteja só, não. Já sei, vou entrar nesse negócio. Aí vem lá o povo trazendo o caixão. E tinha uma lei daquela época que o sacerdote, o pastor, ele tinha que andar a uma distância do caixão. Ele não podia tocar nada que fosse novo. Aí então imagina, o pastor estava lá na frente, o caixão no meio e a multidão atrás. Aí naquela época tinha aquelas mulheres que eram contratadas para chorar. Você já viu aqueles filmes? Era daquele jeito. A mulher nem sabia que era o menino. Era um menino tão bom. Era contratado, era costume da época. Se você ler a história, era contratado. Ia pago para a mulher para chorar no velório. Aí o povo chorando, o povo triste. Imagina essa mulher. Eu imagino o coração dessa mulher tão triste, porque a Bíblia fala que Deus moveu-se de íntima compaixão por ela. Aí eu imagino Jesus olhando de longe, a multidão dando risada. Menos Pedro, né? Porque Pedro está aqui. O resto do povo está todo sorrindo, pulando. Jesus ali, aí ele olha aquela multidão que chora. Ele diz assim: eu preciso mudar esse negócio. E Jesus, ele era um homem. Jesus, ele era um cara que ele gostava de quebrar paradigmas. Ele gostava de quebrar barreiras, conceitos. Porque nós, seres humanos, somos cheios dessas coisas. Né? Nós olhamos e dizemos: não, tem que ser assim, tem que ser. Aí a gente quer pegar Jesus, colocar Jesus dentro de um potinho. E dizer assim: não, Jesus tem que ser assim. Bonitinho, cabelo comprido, olho verde, barba feita, vestidinho branco, dentinho bonitinho, perfeito, branquinho. Jesus tem que ser mais bonito que o Janequinho, né? A gente põe na mente isso, né? Mas Isaías olhou e disse assim: não havia nele formosura alguma para que eu desejasse isso. Não estou dizendo que Jesus é feio, não, irmão, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Eu não sou feio, não. Você é filho de Deus, você não é feio, não. Você é a imagem e semelhança de Jesus. É que uns são mais parecidinhos com ele, outros são mais distantes, mas é todo mundo parecido com ele. Mas a gente quer colocar Jesus, né, num potinho, dizer assim: não, Jesus tem que ser assim, o Senhor faz assim, o Senhor entra aqui, mas não vai ali, né? O Senhor entra aqui desse lado do meu coração, mas do outro lado aqui o Senhor não entra. O Senhor entra nessa pastinha do meu computador, mas na outra o Senhor não entra. O Senhor acessa o meu e-mail no meu celular, mas o meu WhatsApp eu vou colocar uma senha para o Senhor não acessar, né? A gente quer colocar Jesus assim. Mas Jesus, ele era um cara que veio para quebrar todos os paradigmas. Só é batizado quem tem pecado. Jesus tinha pecado? E Jesus batizou? Batizou. João olhou e disse assim: mas quem sou eu? Aí Jesus olhou e disse assim: vai batizar ou não vai? Vou. 12 anos. Todo menino judeu tem que ir no templo, na frente assim.
na frente de todos os sábios, e ele tem que recitar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E todas as perguntas que forem feitas para ele, ele tem que responder. Se não responder, o bar mitzvah não vale. Ele volta para casa, tem que estudar de novo. 12 anos ele estuda. Quando ele faz 12 anos, ele vai lá e ele recita. E toda pergunta que for feita, ele responde. Jesus não era diferente, ele precisava. João 1 fala assim, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus era o verbo. Jesus estava se recitando lá na frente. Não imagine Jesus dizendo, então eu disse. Está falando em primeira pessoa, né? Quando eu falo, porque ele era o verbo. Mas ele veio para quebrar os conceitos. O sacerdote não podia tocar o caixão. Jesus chegou e viu o pastor. O sacerdote estava a 10 metros de distância. Aí Jesus chegou e disse assim, eu vou quebrar esse negócio. Aí Jesus vai entrando no meio da multidão. E esse momento a multidão que chorava já se misturou com a multidão que sorria. Sabe por quê? Porque Jesus estava no negócio. Aí imagina Jesus entrou no meio da multidão e estava o caixão. Aí Jesus olha o caixão, olha a mãe chorando, e depois você vai dizer que Jesus não era bem-humorado. Jesus olha para a mulher que estava enterrando o único filho e diz assim, não chora. Chega no lado de alguém, da mãe, o filho lá no caixão, fala, não chora, para ela. Jesus olhou para ela e disse assim, não choras. Ele estava querendo dizer assim, fica tranquila, a alegria chegou para você. Em outras palavras, ele estava dizendo, fique tranquila, eu cheguei aqui. Só alguém que poderia mudar aquela história poderia dizer não chores. Quem estava do lado daquela mulher podia dizer assim, é assim mesmo, é a vida, acontece. Porque é isso que nós dizemos no velório de alguém. Viu, isso passa, dói hoje, mas amanhã você vai ver, está num lugar melhor, foi Deus que levou, foi a vontade de Deus. Você vai continuar, estou aqui, conta comigo, meus pêsames. Por quê? Porque nós não podemos fazer nada para mudar aquilo, mas Jesus pode mudar o quadro da nossa história. Quando ele chegou, ele estava dizendo assim, eu posso mudar isso aí, mulher, não chora, para de chorar. Você não está vendo que quem está comigo sorri? Você não viu que quem está comigo está pulando de alegria, está olhando para o céu e está dando graças? Fica tranquila, porque eu cheguei aqui, e quem vai voltar para casa sorrindo hoje é você. Talvez você entrou aqui hoje e você está como aquela mulher. Ah, mas pastor, eu não estou enterrando ninguém. Não está, mas eu estou dizendo assim, às vezes os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos. Hoje nós estamos no último ciclo da chance de 2014. E você lembra lá em janeiro, no começo de 2014, o tanto de coisa que você projetou, né? Você disse que você ia fazer nesse ano. Aí esse ano eu vou começar uma dieta. Segunda-feira é o dia mundial de começar a dieta. Terça é o dia mundial de acabar. Não, esse ano eu vou todos os cultos da igreja. Não, esse ano eu vou buscar Deus. Esse ano eu vou estudar mais. Esse ano eu vou honrar meus pais. Não é? Quando vira um ano para o outro, a gente faz tantos projetos. Mas aí vai chegando no meio do ano, nós vamos descansando. Um não vai dando certo, o outro não vai dando certo. Aí chega uma hora que eles estão assim, ó, parados. Que nem aquele menino em cima do caixão. Talvez você entrou aqui hoje, os teus sonhos estão assim, parados. Você projetou uma coisa lá no início e não deu certo, você parou de sonhar. Tem coisas que você pensou e planejou 10 anos atrás, 5 anos atrás, há um mês atrás e não deu certo, você já parou de pensar. Já está até triste como aquela mulher estava porque não deu certo. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para te dizer. Jesus marcou um encontro com você nessa noite. Jesus chegou para aquela mulher e disse assim, não chora. Aí ele vem e toca o caixão. Pastor não podia tocar em gente morta, sacerdote não podia, animal morto, gente não podia. Podia chegar nem perto. Jesus estava olhando e dizendo, eu também aí para a lei de Roma, eu sou filho de Deus, eu vim para tirar o pecado do mundo. Postou a mão no caixão. E quando Jesus toca, sabe o que acontece? 4 pessoas carregando o caixão. Uma ponta, outra na outra, outra na outra. Carregando
o sonho morto daquela mulher, carregando um projeto morto daquela mulher, carregando o plano que já havia sido esquecido daquela mulher. Porque na nossa vida é assim, para carregar os nossos sonhos mortos aparece um monte. É um monte que chega e diz assim, não vai dar certo mesmo não, acabou. E aquele que olha e diz assim, não deu certo comigo, por que vai dar certo com você? Não. Tem sempre aquele que diz assim, né? Chega e fala assim, não é para você isso aí não, desiste, para, deixa comigo também. E o que aconteceu? Eles estavam carregando o sonho daquela mulher. Mas chegou uma hora que Jesus tocou o caixão. E sabe o que aconteceu quando Jesus tocou? Eles tiveram que parar. Talvez tenha alguém que olhe para você e diga isso, não tem jeito não, para de sonhar, para de querer isso, para de planejar isso aí não é para você não, isso aí não faz o seu tipo não, aquele curso, aquela faculdade, aquele trabalho, não, para! Mas hoje Jesus toca todos os seus sonhos, hoje Jesus toca todos os seus planos, e quando Ele toca, essas pessoas têm que parar, sabe por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Para terminar, quando Jesus tocou, o menino levantou. Aí Jesus olhou e disse assim, tira a faixa. Aí tiraram a faixa. Aí sempre tem um, né? Sempre tem. Isso aí, ou é só na França que acontece isso? Sempre tem um que está perto, só olhando e dizendo assim, eu duvido que o menino vai voltar, né? Sempre está olhando para mim, para você e dizendo, eu duvido que vai. Sempre tem um. Aí Jesus, irmão, Ele é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus sabia que tinha esses caras que iam ficar olhando e falando isso. Aí o menino levantou e Jesus começou a bater papo com o menino. Porque a Bíblia fala que ele falou. Ele chegou para o menino, vou usar você dizendo, você não falou não. Ele não falou não, tá gente? Jesus chegou para o menino e falou assim, tudo bem? Tudo ótimo. O que você estava fazendo? E agora? O menino falou. E para a gente falar, tem 3 coisas dentro do corpo humano que tem que estar funcionando perfeitamente: raciocínio, intelecto e sentimento. Raciocínio, que nos difere dos animais. Intelecto, aquilo que nos faz mais inteligentes. E sentimento, aquilo que faz com que nós sintamos aquilo que está acontecendo. Jesus sabia que ia ter alguém que ia estar olhando e dizendo, eu duvido que o menino vai ficar bom. Estava morto. Porque não tem gente que olha para a gente e diz assim, eu duvido que o milagre vai ser completo. Aquela não. Aí Jesus olhou e disse assim, o menino falou. Ele estava olhando dizendo assim, está vendo? O que eu faço é bom, é perfeito e agradável. Mas tem mais. Tem sempre gente que ainda continua duvidando. O menino tinha falado. Aí a Bíblia fala que Jesus entregou a sua mãe. Então quer dizer que Jesus chegou, tomou ele na mão, ele andou. Diga comigo, andou. Você está vendo como o milagre que Jesus faz é completo? Para andar, toda a coordenação motora tem que estar funcionando perfeitamente, senão não anda. Jesus, em outras palavras, estava olhando para o menino e dizendo, fala, anda, mostra para esse povo aí que quem chegou hoje foi Jesus. Talvez hoje você entrou aqui, os teus sonhos estão assim parados, estacionados. Feche os seus olhos por um minutinho comigo. Lembre-se de algum plano, de algum sonho, de algum projeto que você sonhou tanto, planejou tanto, mas por algum momento você deixou ele parado lá atrás. Por algum momento você deixou ele estacionado lá atrás. Por algum momento você deixou ele morto, dizendo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que isso não é para mim, eu acho que isso não vai dar certo. Aquele trabalho que você tanto queria, aquela faculdade que você tanto queria,
aquele emprego que você não queria, aquela pessoa que você não queria, aquele carro que você tanto queria, aquele dom que você tanto queria. Comece a pensar naquele sonho que você sonhou com tanta força, mas que devido aos problemas, às adversidades, você teve que deixar de sonhar no meio do caminho. E que alguém já chegou para você e está dizendo: não vai dar certo, esquece isso, parte para outra. Você é pequeno demais para esse sonho tão grande. Ou se não, você é fraco demais para isso, não vai dar certo. Começa a pensar naquilo que não tinha mais esperança. Naquilo que não tinha mais jeito, que todos estavam dizendo que acabou. Já pensou? Agora olhe para mim. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. 2014 ainda não acabou. Você não está aqui hoje porque você não tinha outro lugar melhor para ir, não. Você não está aqui hoje porque você não tinha outra coisa para fazer, não. Você está aqui hoje porque Jesus marcou um encontro contigo. E quando Ele marcou um encontro com aquela mulher, Ele tocou o sonho daquela mulher. E sabe o que Jesus estava fazendo?